Sim. O senhor teve medo? Então, O senhor lembra do primeiro? Lembro mal do primeiro. Mas Ou o primeiro que te impressionou, né? Sim, sim. Basicamente, eu não me lembro de ter medo, lembro-me de ficar impressionado com a força, no fundo, das coisas de Deus. Né? O que é que a gente vê ali? Que no fundo o demónio é bem mais fraco do que se faz passar, não é? Ele tenta passar uma imagem de poder e de... Ele tenta, sim, ele diz que não sai, ele diz muita coisa, muda né? a voz. Muda a voz, é difícil segurar nos casos mais graves, né? A gente tem uma espécie de uma cama dessas de médico, Sei. uma maca, né? E depois para os outros mais leves é um cadeirão, né? Com os braços assim. Mas pronto, mas o Padre Gabriel à morte rezava sempre, como eu digo, até com um grande espírito de humor durante o exorcismo, e não gastava muito tempo com conversa. O que é que a gente vê? Quando a gente invoca Deus, e isto vale para sempre, não é? Quando a gente invoca Deus com fé, ou seja, quando a gente reza com o coração, Deus torna-se presente. E quando Deus se torna presente, isso incomoda o demónio. Pronto, e por isso... ao longo dos exorcismos o demónio depois chega a momentos em que começa-se cansando e começa dizendo, já chega, cala-te, né? Começa quase que pedindo misericórdia, né? E o padre continua, e à medida que as pessoas vão voltando, a presença é cada vez mais fraca, até que já não reage mais e ele já dá a alta. O exorcismo pode acontecer em uma sessão só ou pode precisar de mais de uma, é isso? Normalmente precisa mais que uma. Por quê? Não sei, né? É um facto. Porque é mais de um demônio, não tem nada a ver? Porque seria interessante, padre, a questão, por exemplo, possessão, contaminação. Existe uma diferença, né? Sim, há muitas distinções. Na Bíblia fala em possessão, certo? Fala em exorcismo. É aquele que joga para os porcos, Jesus joga para os porcos, não é? Sim. Do Legião. Certo. Nos exorcismos de Jesus, no fundo, exorcizava definitivamente, né? O demónio saía e não voltava mais. Entendi. Né? Mas também há lá a cena de que fala de que se não tem cuidado, né, volta com 7 piores. 7 piores. Então, hoje, na experiência prática dos exorcistas, no fundo, para a pessoa chegar à libertação completa, que é o que se quer, no fundo é preciso ajudar a pessoa. Normalmente as pessoas que recorrem ao exorcista são pessoas boas, que acreditam em Deus, e que normalmente são vítimas de uma bruxaria, mas são pessoas que não estão rezando e que não estão, no fundo, frequentando os sacramentos, não comunga, não confessa. Estão com deixam brechas na armadura, né? Na prática a gente diz, não vive na graça de Deus, vive em pecado mortal. Né? Então, são boa gente e que em algum momento foram vítimas de um malefício, de uma bruxaria. Invejas no trabalho, problemas na família, problemas com vizinhos, são os casos mais típicos que eu tenho. E então essas pessoas começam experimentando problemas, então acabam no exorcista, normalmente vão no médico primeiro, no psicólogo, e nada resolve, andam em curandeiros, né? Gastam um montão de dinheiro e ao fim de uns anos sempre tentam o exorcista. E o padre reza, fala com eles e muitas vezes manifesta-se a presença ali do demónio. Então, e depois é preciso começar uma caminhada de ajudar a pessoa a voltar à vida cristã. Esse é que é o grande segredo. Não adianta só expulsar. Não. As pessoas não volta, né? As pessoas querem que o padre reze muito e pensam que elas não têm que fazer nada. Não é preciso rezar muito, é preciso ajudá-las as pessoas a mudar muito. Se as pessoas mudarem muito, quase sem oração o problema se resolve. Né? Então eu tenho um trabalho muito de acompanhamento espiritual. Recebo as pessoas uma vez por mês e então vejo como é que está, se confessou, se está rezando, etc. E vejo como é que estão a evoluir os ataques. Normalmente o que acontece é que com a oração, a vida cristã e os exorcismos, as pessoas são atacadas menos vezes, com menos frequência pelo demónio e com menos intensidade. Elas cada vez controlam melhor a situação. Uma pessoa que, por exemplo, quando chega lá é atacada 3 vezes por dia, o demónio vem, faz ela perder os sentidos, ela incorpora entidades, então todo esse drama, vai no hospital. Não é? Com os exorcismos, passado 2 ou 3 sessões, já em vez de 3 vezes por dia, já são, não sei, 3 vezes por semana. Né? Já vê uma grande evolução. Normalmente nos primeiros exorcismos melhora rápido, mas depois vai melhorando cada vez mais lento e depende muito da sinceridade da conversão da pessoa. Se a pessoa de facto se arrepende e
deixa Deus entrar na sua vida a sério, então o problema resolve-se rápido. Como eu dizia, a presença de Deus é o que mais afasta o demónio. Essa pessoa que é atingida, por exemplo, uma situação de vizinho, de inveja, Certo. né? Geralmente essa pessoa é porque ela não reza, primeiro ponto. Sim. Mas se ela reza, ela pode ser atingida. A minha pergunta é essa. Mas isso não seria tipo, pensando assim, diminuir um pouco tipo do poder de Deus? A pessoa não buscou nada, ela é atingida por uma coisa, por osmose, por alguém que faz, ela é uma vítima. Então, não seria um pensamento, mas a pessoa é vítima, ela não buscou isso. Mas ela não buscou, mas por ela não estar na graça de Deus, é uma vítima fácil. Deus permite aos anjos bons e maus bastante liberdade, né? Os nossos anjos da guarda nos ajudam, nos defendem em coisas bem concretas, mas também é possível invocar o demónio e pedir-lhe ajuda e conseguir muita coisa. É possível, por isso os bruxos têm tanto sucesso, desde que o homem existe, desde que a humanidade existe, que há magia, que há adivinhação. Desde sempre, em todas as religiões, todos os continentes do planeta Terra. Não tem um canto onde haja homens e não haja bruxo, adivinho, etc. Porquê? Porque é possível, com a ajuda dos demónios, conseguir muita coisa. Agora, a questão é, quando a bruxaria é feita contra alguém que caminha na fé e que está na graça de Deus, não funciona. E por isso, até tem casos, é curioso, tem casos de bruxos que se convertem. Por quê? Porque veem que o poder de Deus é mais forte. Né? Tem histórias bem curiosas, né? Eu partilho sempre a mesma, mas tinha um bruxo que eu penso que era na Venezuela, tem um testemunho no YouTube muito interessante. Ele já estava quase, só faltava o sacrifício humano para ele subir ao grau mais alto, sacerdote satânico, né? Lá da seita, tem muitas variedades de seitas satânicas, e ele dizia, eu conseguia tudo com os sacrifícios que fazia. Ele conta como é que fazia, matava a galinha, né? E apareceu uma moça lá na zona dele, bonita, nova, e ele começou fazendo os encantamentos, isso para arranjar ali uma ligação. E pela primeira vez, ele conta, não estava funcionando, e ele ficou surpreendido. Porquê é que não funciona dessa vez? Né? E então começou-se aproximando discretamente da moça e acabou descobrindo uma coisa, que ela era católica e que acordava e ia à missa todos os dias de manhã. Rezava o terço de manhã e ao final do dia ainda rezava outro terço. E depois, no fundo, foi uma grande desilusão para ele perceber que no fim, o poder era limitado, né? E ele começou a fingir que era católico, indo na missa de manhã, para ver se... Não, para se aproximar dela, né? Para dar uma de gentleman, né? E então, e o que é que aconteceu? Ele começou sentindo-se mal dentro da missa. Porque, e ela começou tendo pena dele, não sabia quem ele era, mas ele depois é que precisou de exorcismos e tudo, e no fim a conversão dele está ligada com o falhanço das bruxarias, no caso contra um católico, digamos, que vive na graça de Deus, né? Isso foi o clique. E há outros, até há um santo na história, cá no Brasil, penso que também há um livro que os bruxos usam muito, que é o livro de São Cipriano. Esse livro? Então, é um livro, porque o problema não foi escrito por São Cipriano, mas houve historicamente um São Cipriano, que era bruxo, que se arrependeu. Também foi uma história parecida com esta que eu contei. Sim. Se arrependeu, depois tornou-se cristão e no fim terminou sendo bispo. E então este livro que existe é atribuído a São Cipriano só por questões, digamos assim, de marketing, para ganhar credibilidade, porque ele no fundo era alguém que percebia muito do mundo da bruxaria e que depois também se tornou um grande bispo. Então esse livro tem supostamente orações para nos defendermos contra os ataques do demónio, seria a parte de ser bispo, mas depois tem uma segunda parte de como se fazem as bruxarias, seria a parte do bruxo, não é? Pronto, o livro é mau, é todo mau, não é? Mas no fundo, lá nas minhas paróquias, lá nas minhas zonas, o povo usa muito esse livro para fazer os malefícios, né? Normalmente aquele do sapo, com a boca cozida. É daí que vem essas coisas? É daí. Não, a maior parte dos malefícios não funciona, não é automático, não é? Vou fazer uma bruxaria, o vizinho vai ficar doente e vai morrer. A maior parte não funciona, porque Deus não permite, mas às vezes funciona. Né? E o que eu vejo na prática é os católicos que vivem na graça de Deus não têm que ter medo de nada, né? Não cola, né? Você está
mais que coraçado. Já fizeram contra o senhor? Está cheio de Deus. Já no outro dia eu entrei na sacristia, ia celebrar missa, e antes a senhora que foi limpar a sacristia apanhou um sapo vivo com a boca cozida debaixo do móvel onde estão os paramentos. Caramba! E a bruxaria do sapo da boca cozida é para matar a pessoa. É para matar a pessoa. Então é o mais pesado. É uma bem pesada. Portanto, isto para dizer, a gente nos exorcismos vê como só Deus é Deus. Essas pessoas que fazem o mal, tem Sim. um preço para elas também, Tem. no espírito delas, não tem? É o inferno. Exatamente. Fatura- É uma troca que não vale a pena. Não. E também não há verdadeira felicidade, como eu dizia no início, sem amar a sério a Deus e os outros, né? Quem vive para si é triste, é uma pessoa vazia e triste. Quando eu comecei os exorcismos, deram para mim uma sala numa casa junto de um santuário mariano, que é um lugar religioso, etc. Então, quando eu comecei os exorcismos, o que é que aconteceu? Começou estourando tudo o que era máquina da roupa. Tinha umas freiras que moravam em cima, as freiras já vieram, padre, já chega, né? Você deu uma bênção à casa e ao quadro elétrico, né? O fusível estava queimando fusível. Pronto, dei umas bênçãos, pronto, depois já nunca mais houve nada. E o senhor, com certeza, já foi procurado por católico, às vezes por não católico, por pessoas desesperadas e tal, Sim. não sei o quê. E no caso de quem não vive a fé católica e passa por isso, porque isso pode acontecer com quem não é, no caso, né? Sim. Qual que é o caminho que o senhor tenta trilhar para as pessoas que não vivem a fé católica, mas que buscam ajuda ao Padre Duarte, né? Então, eu digo sempre às pessoas que não vivem ainda a fé católica, porque Jesus quer entrar em todos os corações e Ele é que é a grande solução. Quer dizer, não há felicidade verdadeira, não há amor verdadeiro, não há céu que não passe por Jesus. Então esta é a grande notícia que temos para dar. E por isso as pessoas vêm em sofrimento normalmente. Por um lado, o meu ministério é fácil, porque as pessoas estão cansadas de sofrer normalmente. Já vieram de um percurso em que Já está no fim, foram já tá. frustradas, a sua esperança se frustrou muitas vezes, né? Foi no médico, não deu nada, foi no outro médico, não deu nada, foi num psiquiatra, não deu nada, foi no curandeiro, não deu nada. Então já está. E então no primeiro encontro eu ouço muita pessoa, faço as perguntas, rezo, e depois quando manifesta-se a presença diabólica, eu pergunto, faço só uma pergunta: meu irmão, eu estou disposto, você precisa da ajuda, da minha ajuda, dos exorcismos, e eu estou disposto a ajudá-lo gratuitamente. Você quer a minha ajuda? E a pessoa diz, quero. Então tem uma condição. Tem que ter essa condição. Tem uma condição. Então vai fazer o que eu disser. Então sem essa condição não há mais encontros. Se a pessoa disser, só quero que reze o exorcismo, não vou confessar, não vou fazer nada, não vou ver, então não estou disponível. Mas vou rezar por ela, mas não vou acompanhar, né? Porque ela no fundo não aceita aquilo que eu considero os mínimos olímpicos. Os mínimos olímpicos é, sem confissão, porque no fundo eu estou perdendo tempo, ou seja, é como encher um copo que não tem o fundo. Eu tenho o trabalho de pôr a água, eu tenho o trabalho de rezar com a pessoa, o demónio manifesta-se, mas no mês a seguir vai estar igual. Ou pior. Sim, ou pior, porque não tem a conversão, não tem a disposição. Se não deixa Deus entrar e ficar nela, o demónio não vai sair. É simples. Eu passei, como faz muito tempo, talvez semanas muito ruins, assim. Sim. De não conseguir dormir, muito medo. Sim. De ver coisas ruins. Certo. De parecer... É uma opressão que eu não sei como explicar, porque as pessoas falam, para, cara, isso daí é outra coisa, coisa da sua cabeça. É sugestão, não. É uma coisa não que você sente, às vezes até parece que estão apertando o seu peito, você acorda assustado. É uma opressão tão pesada que eu passei nessas semanas, e era por incrível que pareça, hoje eu entendo, claro que tem a ver, mas era um momento que eu mais estava buscando a Deus, que eu mais estava orando e mais estava pesquisando sobre essa coisa de batalha espiritual. Sim. E aí foram umas semanas muito difíceis, que parecia que eu estava sofrendo ataque assim eu parecia uma criança, assim, de ter medo, de dormir, de apagar a luz. Como que se manifesta e por que essas coisas acontecem assim? Então, os distúrbios extraordinários. Primeiro, o demónio. E só para terminar, e também fui orando, não parei de orar, e de repente também cessou para sempre, assim. Sim. É muito estranho. Sim. O demónio tenta todo mundo, mas sobretudo quem busca a Deus.
Ou seja, quem vive no pecado, Não o demónio... tem por que ele ficar... gastar tempo, né? Esse já é meu, esse já está na estrada certa para ele, né? Está na estrada errada para nós, não é? Então quem começa a buscar Deus ou assim, então experimenta sempre mais batalha espiritual, mas a batalha normal é aquilo que nós chamamos a tentação, não é o distúrbio extraordinário, né? Os exorcistas normalmente distinguem entre a atividade ordinária do demónio, que é a tentação, levar-nos ao pecado através da sugestão, e a chamada atividade extraordinária, que são estes distúrbios estranhos, né? Ouvir vozes, ver coisas, desmaiar, incorporar outras entidades, né? Isso é atividade extraordinária. Estes distúrbios extraordinários estão normalmente ligados aos pecados de idolatria, adivinhação e magia. Porquê? Porque estes pecados implicam pôr a nossa confiança, esperar ajuda de uma força espiritual que não é o Criador do céu e da terra. E isso é que abre a porta a um distúrbio extraordinário do demónio. Né? Por isso todas as formas de adivinhação, a magia, implicam de alguma maneira um certo pacto com o demónio. Procurar uma cartomante, por exemplo. Isso. Já é. Isso. Horóscopo, reiki. A boa notícia é que nunca é tarde para a gente se arrepender e recomeçar, né? Deus não se cansa de nos estender a mão, né? E pronto, e tem gente que não recebeu tantas ajudas como eu na infância, né? Eu recebi numa família católica, me ajudou, e Deus também ajuda todo mundo. Mas no meu caso, essas coisas que eu estava vendo, então, era uma opressão mesmo. Sim, de coisas malignas. Sim, pode ser uma coisa mais extraordinária e por isso que eu digo, a oração de libertação nesses casos, quando as pessoas me vêm contar, padre, eu estou sentindo vozes, vendo vultos ou coisas que treinas... aquela coisa estranha, tipo assim, se eu abrir o olho agora eu vou ver alguma coisa e ficava pedindo para ir embora, pedia para Deus me ajudar e tal. Não, e coisas estranhas às vezes acontecem em casa, né? Tipo filme, né? Desliga a luz, liga a luz, sei o quê, não funciona, não é? O computador tranca, não tens... Como que Deus permite isso, ou como uma coisa espiritual, uma coisa tem acesso a esse mundo e muda coisas materiais? Deus permite por causa da liberdade que deu ao homem e aos anjos. De livre-arbítrio ao homem. E aos anjos também. Os anjos também têm livre-arbítrio, né? E têm algumas capacidades naturais. E quando o homem pede expressamente, né, a essas forças que entrem neste mundo, isso abre as portas, digamos assim. Então eles conseguem atuar mais do que para além das simples tentações, né? E fazer estes distúrbios extraordinários. Para estes distúrbios extraordinários os remédios é que são os exorcismos, as bênçãos, né? Tudo isso agora, que eu falei. O senhor fala horóscopo e tudo, né? Mas, por exemplo, ler um livro por inocência pode contaminar? Uma música por inocência pode contaminar? Vamos supor, você vai num lugar, recebe uma oração, sei lá, de alguém que é ligado à magia ou à adivinhação e tal. Foi por inocência. Sim. Por inocência pode contaminar? Então, é preciso ser prudente, né? Obviamente que para eu pecar, para eu dar a abertura ao demónio, eu tenho que fazer esta escolha. Sim. Então essa é que é a alma do pecado, né? Mas com a música às vezes é delicado porque tem muita banda que faz um conteúdo na letra que tem algumas invocações ao demónio, que tem já na letra, né? Eu digo isto, que eu também quando era novo eu tocava bateria, tinha uma banda, tocávamos as coisas mais pesadas. Sim. E quando Jesus começou a abrir para mim os olhos, eu comecei a perceber que um montão de discos CD que eu tinha, que nem podia dar para ninguém, porque eu fui ler as letras, não tem cura, né? É coisa pesada, né? E a gente estar repetindo aquelas palavras, no fundo estamos repetindo invocações um pouco inconscientemente, mas é imprudente, né? Pronto, mas o pecado de adivinhação e de magia implica uma escolha, como eu dizia, de querer ser iluminado por uma fonte de conhecimento espiritual que não é o Deus Criador do céu e da terra, né? Quando eu quero isso, eu estou abrindo o coração, mesmo que quem me está fazendo as cartas seja um charlatão. Eu peco, ele também peca, porque está tentando enganar alguém, e ele se calhar não tem nenhum poder de nada, é só um charlatão, mas a minha escolha foi uma espécie de adultério contra Deus, né? Deus. Tirar Deus do lugar dele. Exato, Deus, a sua palavra não me ilumina, quem me ilumina são as cartas, que são os búzios. Isso é que me ilumina, isso é que me mostra qual é o caminho. Isso é interessante, a pessoa não precisa nem ter poder, não precisa nem ser um bruxo. Não. Só o fato de eu me abrir a isso e renegar o poder de Deus já é uma brecha, né? E já é um pecado. Eu no fundo estou dizendo, Deus, a sua palavra
não me resolve os problemas, não me ilumina a minha vida. E diretamente, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Exato. O primeiro mandamento não terás outros deuses. Não terás outros deuses. Não terás outros deuses. O Antigo Testamento é sempre isto. Não terás outros deuses. Não. Os outros deuses são falsos deuses. Pronto. E com a magia a gente faz a mesma coisa. Bezerro de ouro, né? Não com uma fonte de conhecimento, mas com uma fonte de cura ou de poder. Ou, né? A gente procura uma graça, não do Deus Criador do céu e da terra, mas de uma força espiritual. Né? E às vezes até uma coisa boa, né? Arrumar um marido, arrumar emprego. Né? Não adianta a intenção ser boa. O problema é recorrer a essas coisas. Exato. Eu não posso fazer o mal por uma boa intenção. Né? Fazer o mal é fazer o mal. Né? Há perguntas que ajudam muito a identificar a possível causa. Por exemplo, as pessoas começam com tanto, estão mal, eu pergunto, há quanto tempo está mal? Há 10 anos. Mal no relacionamento? Não, mal nos distúrbios estranhos. Né? O que é que está acontecendo estranho? A sua vida mudou quando? Há 10 anos. E eu depois pergunto, há 10 anos o que é que aconteceu? Mudou de emprego? Casou? Né? E isso dá tudo pistas, né? E elas dizem às vezes, casei, desde que eu casei comecei a ficar mal. E depois eu pergunto, alguém não foi ao casamento? Por acaso, houve alguma antiga namorada ou namorado que ficou bravo com a situação? Houve alguém da família próxima que não queria o casamento? São tudo perguntas importantes e às vezes, muitas vezes, a gente consegue identificar. E quando se reza no exorcismo, eu rezo diretamente sobre as causas e o demónio reage muito, com muita violência, quando a gente põe o dedo na ferida. Né? Portanto, eu digo, por exemplo, sangue de Jesus vindo sobre o casamento deles, e quando o malefício foi feito contra o casamento, o demónio é como pisar o calo, né? E depois digo, em nome de Jesus eu destruo qualquer bruxaria que a pessoa tal, diga o nome, possa ter feito para dividir o casamento, para destruir o casamento. Se eu disser a verdadeira causa, isso melhora muito logo a pessoa, né? Quando a gente, por isso interessa ao exorcista gastar algum tempo no colóquio, né? Perguntando para perceber qual é que é a causa. Às vezes são mais que uma, porque a pessoa teve coisas em criança e depois mais tarde teve outras, então é preciso ver um pouco a história e quais é que foram, no fundo, as portas de entrada, digamos assim, para tentar cortar ali por a raiz. Às vezes fazem, por exemplo, fazem para conseguir conquistar aquele namorado ou aquela namorada, né? Tenho casos desses, pessoas que no fundo foram vítimas de malefícios para tipo encantamento, né? Para prender eles afetivamente àquela pessoa. Isso é possível e é mesmo estranho, né? As pessoas e depois se a outra pessoa reza e não quer e não sei o quê, vai e casa com outro, então a seguir faz para se vingar da pessoa, né? Então tudo isso acontece com alguma frequência, é triste, né? A ação do demônio tem ligação com a grande onda de suicídio que a gente hoje está vendo. Sim. Depressão, desejo de tirar a própria vida. Tem aumentado, parece. Por exemplo, um dia eu fui presenciar um momento desse assim, e quando o padre entrou na sala, o cara já pôs a mão no pescoço, querendo tirar ali a própria vida rapidamente e tudo, né? A pessoa que estava sendo atendida, né? Então, isso sempre me chamou muita atenção e esse tempo que a gente está vivendo aí é uma onda... Posso completar? O demônio tem esse poder de influenciar uma pessoa a tirar a própria vida ou ter pensamentos suicidas? Certo. Em todos os pecados, o demónio pode atuar, né? É o grande instigador ao pecado, em todas as formas. É uma né? voz que parece que vem de você e não vem? É isso? Ela confunde com a voz do teu pensamento? Sim, são sugestões, né? Tá. São sugestões. Então, mas voltando, algumas distinções importantes. A doença de depressão, que é uma doença, naturalmente, digamos assim, dispõe ao suicídio, ou seja, as pessoas que lutam com a depressão normalmente têm muita tentação de suicídio, mesmo sem o demónio fazer nada de muito extraordinário. Isso. A depressão já naturalmente já leva. Puxa para ali, então é importante perceber Perdeu isso. o sentido, né? Agora, o demónio aproveita a onda como o surfista, né? E surfa a onda, né? Então vai querer ainda pôr mais lenha na fogueira. Mais lenha na fogueira. Agora, as pessoas que têm os ataques extraordinários também sofrem muitos ataques, às vezes, por exemplo, o demónio empurra elas caem das escadas, quebram os ossos, vai no hospital, então tem acidente de carro estranho e então às vezes alguns acabam morrendo, não é? Portanto, o demónio causa acidentes e quer a morte. E Jesus diz no Evangelho, ele é homicida desde o início. Isso. Homicida desde o início. E às vezes rezando, uma das coisas que ele diz com bastante frequência é
ela tem que morrer, ela vai morrer, ela tem que morrer. Então é uma das coisas que ele repete muito. E outras coisas que ele repete muito é: ela é minha ou ele é meu, é minha, não saio, não vou sair, tu não tens poder para tirar, eu não vou sair, né? Mas normalmente eu não deixo ele falar muito porque distrai da oração, a gente está rezando, né? Então se a conversa começa muito, eu já faço sinal ao meu assistente que já tapa a boca e pronto. E depois há uns que querem mesmo conversar. Vamos conversar, né? Ele pede para conversar. Olha! Que coisa. É um bom negociante. Né? É mesmo? Mas não é sempre, né? Depois depende. Há casos mais tranquilos, há casos mais faladores, há uns que dá para rir, há uns demónios que começam a rir. Uma risada. Uma risada estranha. Uma risada de filme. Eu sei que o poder de Deus é maior. Com certeza. É normal ter medo? É assim, primeira vez. talvez, né? Talvez as primeiras vezes. O desconhecido é sempre algo que gera, né? Assim, um medozinho, né? Como saltar de paraquedas. A gente sabe que o paraquedas vai abrir, né? Mas aquelas borboletas na barriga, né? E a gente salta e abre, né? E uma questão que muita gente deve ter dúvida: o demônio lê pensamento, ele consegue entrar na tua cabeça? Não, mas é um Deus consegue e o demônio não. Isso, Deus consegue, o demônio não. Então, uma chave importante. Mas o demônio, outra coisa importante, o demônio conhece-nos bem e interpreta bem toda a linguagem gesto corporal. E portanto, se você está ansioso, ele já percebeu rápido. Como a nossa mãe conhece-nos bem, o demônio conhece melhor, né? Portanto, digamos que não é muito fácil e não conhece o futuro, também é importante insistir nisto, né? Mas então, se ele não lê pensamento, a gente com a oração silenciosa, a gente consegue contornar. Sim. E por outro lado, as palavras também têm poder. Sim. Se a gente quer quebrar alguma coisa, a gente tem que proferir isso para eles escutarem. Sim. Sim e não, né? Não. Às vezes eu rezo, casos que eu tenho dúvida se é diabólico ou não, às vezes eu estou a ouvir a pessoa e começo a rezar pensamento. O exorcismo no pensamento. Ou então tem algum assistente meu que está lá atrás, está a rezar o terço, ninguém sabe que ele está a rezar, e a pessoa olha para trás e diz: essa pessoa está rezando por mim. Né? Então isso ajuda-me a perceber que essa sensibilidade à oração de alguém que está lá no fundo mostra que anda aqui o demónio. Entendi. Uma pessoa normal não faz isso, né? Tenho alguns casos que normalmente custam a resolver, que são consagrações feitas pelos pais ou pelos avós. É triste, é muito triste. Os pais consagraram os filhos. Entendi. Consagraram aonde, por exemplo? Aonde? Então, ou em pactos com o demónio, eles consagram a família, não só eles, mas a família, para obter benefícios para eles. Por exemplo, eu tive um caso de uma moça que o pai dela era um grande bruxo, né? Trabalhava no oculto, então ele fez mal a toda a família, né? E era tudo muito mau, né? E então aconteciam coisas incríveis, né? Os animais se suicidavam na casa dele, né? Os ovos a gente abria, era estranho, coisas estranhas lá dentro, coisas que se a gente não ouvir não acredita, né? De filme, né? E então uma das filhas dele estava muito mal e era boa pessoa, né? Mas no fundo o poder espiritual do pai marca, né? E depois tive um caso, por exemplo, uma mãe que queria ter um rapaz e veio uma moça e então ela rejeitou a filha. A filha depois foi educada por uma tia e então houve ali muita maldição, muita coisa, e então ela precisava dos exorcismos também, né? Deixa eu só abrir para uma pergunta aí do chat que tem a ver com o que a gente já falou, Lene. Tem alguma aí? Olha só, tem uma pergunta aqui da Alexandra de Lima.